Graça e paz a todos. Esse é o canal Cristo Sem Fronteira. Hoje nós vamos abordar nos dicas e esclarecimentos o que é heresias. Afinal, o que é heresia? Essa palavra vem grega, significa divisões, facções, partidos. Heresia pode ser usada através de uma doutrina estabelecida na Bíblia, ou uma doutrina criada pelo homem, se tornando ela em sã doutrina. O homem faz com que ela seja maior do que todas estabelecidas. Ele cria uma doutrina e faz que essa doutrina seja maior que outras estabelecidas na Bíblia, ou até mesmo que ele estabeleceu. Meus irmãos, a Bíblia é bem clara. Deus estabeleceu a doutrina da Bíblia, não criada pelo homem, não criada por um ser humano. E para isso nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18 e 19. Diz Paulo aos Coríntios: porque antes de tudo, ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo diz que há divisões nas igrejas, nas denominações. Sim, no Corinto estava tendo isso. E que aqueles que buscam realmente na sinceridade o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, ele não vai ser enganado. Ele vai se manter naquilo que ele crê, que ele acredita. Irmãos, causar divisões é heresia. Nós temos que entender que contendas dentro de uma denominação é heresia. Nós estamos juntos pelo mesmo propósito, mas também estamos divididos por nossas preferências e o nosso lado pessoal. A Bíblia tem seu lado pessoal? Tem. A de Deus, a de nosso Senhor Jesus. Ponto. Não existe lado pessoal humano. A partir do momento que o humano coloca o seu lado pessoal, se torna uma heresia. Em 1 Coríntios 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 13. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes seja unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Esse mesmo sentido de parecer é Cristo. Não existe outro mesmo sentido de parecer fora de Cristo. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Croe, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizado em nome de Paulo? Olha que interessante, do versículo 10 ao 13. Por mais que nós olhamos para as pessoas como um referencial, muitas pessoas no passado, muitas pessoas até no presente,
são referências, essas pessoas que são fora da Bíblia, pastores, pessoas que mostraram um evangelho muito simples, pessoas que escreveram vários livros. Essas pessoas se tornam uma referência para nós? Sim, mas a referência principal é Cristo. Nós temos que ser guiados por Cristo. Aí tem muitas pessoas que ficam falando que Lutero, Calvino e dentre outros, como eu falei, da atualidade também, como Billy Graham, são pessoas de referenciais, são muito referencial. Só que o referencial principal é Cristo. Eu não sou de Lutero, eu não sou de Calvino, eu não sou de Spurgeon, eu não sou de Billy Graham, eu sou de Cristo. Eles são referenciais para nós, mas o referencial principal é Cristo, é o nosso Senhor Jesus. Foi Ele crucificado, foi através dele que somos batizados, foi através dele que Ele é o mediador entre nós e Deus, é através dele que o Espírito Santo é liberado, é através dele que o Pentecoste é confirmado, é através dele que muitas pessoas são salvas, muitas pessoas são levadas até Ele. É Ele. Ele é o consumador de todas as coisas. Mais ninguém. Irmãos, essas doutrinas que se opõem aos dogmas do Evangelho são fora de contexto bíblico. Podem algumas se tornar doutrinas, ou se tornar até sã doutrinas. Pessoas que seguem outras pessoas. Você tem que seguir a Cristo. Você não tem que seguir outra pessoa. Aquela pessoa teve uma revelação, tudo bem. Aquela pessoa teve algo da intimidade através de Jesus, através do Espírito Santo, tudo bem. Mas é ela. Você tem que buscar a sua referência, o seu Cristo, a sua revelação, que Ele vai revelar algo para você. Irmãos, Deus permite isso? Permite. Deus permite essas divisões? Permite. Para que a verdade vai aparecer à tona. Sempre vai ter um caminho correto. Sempre vai ter algo que vai revelar que isso que está acontecendo, essas divisões que está acontecendo, não só no Evangelho, mas em várias religiosidades dentro desse Evangelho, religiosos. Porque eu vejo hoje um crente ou um povo de Deus dividido. Cada um busca a sua denominação, mas ninguém busca o propósito principal, que é a união. Nós somos a igreja, é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Não é pastor X ou Y que é o cabeça. Então, mas o que realmente a gente sabe sobre essa verdade? A gente sabe através do Evangelho, em João 14,6, e Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. A gente sabe em João 8:32 e 36, e conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem, e se o Filho te libertar, verdadeiramente estará livre. Jesus que vai te libertar. Não é X ou Y. Temos que fazer também, através desse estudo de heresia, Deus me revelou, através do Espírito Santo, que temos que fazer igual Paulo, igual Saulo. Temos que fazer uma manutenção em nossa fé. E eu vou colocar alguns versículos, e esses versículos, eu vou colocar só o tema principal que cada versículo mostra. De cada versículo
expõe. Paulo, através da fé, diz vários versículos para permanecermos nela, através de nosso Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 13:5, na parte A, temos que examinar a nós mesmos se mantermos nessa fé. Para mantermos nessa fé, temos que examinar nós mesmos continuamente. Em 1 Coríntios 13:13, Paulo diz que temos que permanecer na fé, na esperança e no amor. Isso é a virtude que Deus nos deu. São as virtudes de Cristo para a nossa vida. Em 1 Coríntios 16:13, a parte A, temos que ficar firmes na fé. Em Colossenses 1:23 também fala isso. Estais firmes na fé. Em 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista. Irmãos, fé também está em Gálatas 5:22, como fruto do Espírito. Fé é um dos 9 nomes estabelecido pelo fruto do Espírito Santo em nossa vida, que é o caráter de Cristo. Mas o que eu considero mais interessante está em 2 Timóteo 4:7. Este eu vou ler, que é muito interessante, porque esse versículo, essa carta foi uma da última carta de Paulo, e ele fala o seguinte, 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati um bom combate é lutou, batalhou, guerreou. Ele se manteve naquele combate. Acabou a carreira dele, é o quê? Finalizou o seu chamado. Alcançou o propósito do seu chamado. E guardou a fé. Guardou a fé perseverou, se manteve, protegeu isso que é o bem mais valioso de nós para com Deus, para nós, através de nós, para nosso Senhor Jesus. O combate é dentro para fora e não de fora para dentro. Ele controlou a sua fé perante todas as diversidades da vida dele. A Bíblia, meus irmãos, tem vários exemplos e todos os exemplos para uma caminhada cristã. A palavra de Deus está revelada e é a Bíblia. Não existe mais nada fora da Bíblia. Quem trouxer algo fora da Bíblia é um herege. Irmãos, em 1 Coríntios 3, versículo 1 Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos continuar o versículo 12. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro, palha, versículo 13, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Versículo 14. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Versículo 15. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimente, mas o tal será salvo,
todavia como pelo fogo. Aqui no versículo 11 ao 15, ele diz que nós, nessa caminhada cristã, muitas pessoas vão fazer edifícios de ouro, prata, vão fazer impérios em cima do nome de Jesus. E através do grande trono branco, que está lá em Apocalipse, nós vamos ficar de frente, um por um, de cada um de nós, e vai revelar a obra de cada um de nós. A obra que eu busquei foi realmente para Cristo ou foi realmente minha, de minha parte humana, particular meu? E isso vai ser queimado. Se for realmente queimada, a obra foi totalmente minha. Se não foi queimada, eu vou receber um galardão. Isso é um prêmio, porque realmente a obra que eu busquei foi uma obra verdadeira para Cristo. Então, irmãos, não adianta a gente enganar. A gente pode enganar um homem, a gente pode enganar o próximo, mas a Deus, a nosso Senhor Jesus, a gente não se engana. Em Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Isso quer dizer que devemos nos amadurecer no Evangelho para que a gente não seja levado como uma roda. Alguém se comunica falando que numa denominação X vai uma pessoa tal, e se a pessoa vai, você acaba indo também, sendo levado por isso. Nós temos que amadurecer na palavra. Não ficar buscando pessoas, buscando a palavra, buscando Cristo. E o versículo que eu considero um dos versículos mais interessantes no Antigo Testamento está em Oséias 4:6. O meu povo padece por falta de conhecimento. Não é só o povo de Deus, não. É o ser humano lá fora do mundo. Aquelas pessoas que acham que segue Deus, acham que conhece Deus e na verdade não conhece nada. Se você não lê a Bíblia, se você não pratica ela, se você não está em Cristo, você não conhece Deus e não tem nem Jesus, nem o Espírito Santo. Irmãos, a palavra de Deus é coisa séria. A palavra de Deus, ela é simples e eficaz. A palavra de Deus é conduzida de uma forma nítida e serena. Ninguém pode ser confundido a menos que você queira, a menos que você abra o seu coração para o engano. A palavra de Deus está aí. Em nome do Senhor Jesus, isso é uma parte do que seria heresia. Heresia é quando você distorce a palavra de Deus. Ninguém foi conduzido pela palavra se não for Cristo condutor, se não for o Espírito Santo como consolador. Mas ninguém pode fazer isso. Em nome do Senhor Jesus, toda honra e toda glória somente para Cristo. Porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Amém.